Então, muito boa noite, meus queridos, muito boa noite, minhas queridas. Este é o professor Wagner Tufano em mais uma sensacional aula de globalização e estratégia. Então já começo a aula de hoje compartilhando minha tela com vocês. E esta aula, que é a nossa 11ª aula, nossa aula 11ª. Bom, tudo bem, deixa para lá. Então, olha lá, nossa 11ª aula, a gente continua falando sobre a riqueza na base da pirâmide, coisa que a gente começou semana passada. E já esqueci tudo. Não tem problema, não tem problema. Rapidamente a gente comenta, ó, sem problemas, olha só. Então é o seguinte, o que nós comentamos na aula da semana passada? Eu falei para vocês que esse assunto, né, na realidade é uma resenha, um comentário, né, sobre um livro, né, que tem exatamente esse tema, né, que é a riqueza na base da pirâmide, né, escrito por esse cara, CK para ralar. Então, até comecei a aula comentando quem que ele era, apesar dele ter morrido, mas eu acho, né, eu me recuso a falar quem foi, né, porque eu acho que todo autor, inclusive autor de sucesso, que tem livros que continuam sendo lidos e lidos por muitos anos, eles não desaparecem, eles são eternos, eles são imortais, né? São imortais. Por isso que eu uso quem é e não quem foi, né? Então, esse Prahalad, um indiano muito famoso, foi consultor do governo indiano, consultor de empresas, ele conquistou a cidadania americana, estudou nos Estados Unidos, foi professor de universidade lá nos Estados Unidos, né? E ele escreveu esse livro muito bacana, que ele fala, então, sobre a possibilidade de você atuar na base da pirâmide, né? Tendo um lucro unitário menor, mas atingindo uma população muito maior, e trabalhando sobre os auspícios de um capitalismo inclusivo e contribuindo de maneira solidária para fazer com que a gente também promova o crescimento, né, da nossa sociedade, o crescimento da população, o crescimento do mundo, né? Era mais ou menos essa a filosofia do Prahalad, né? Ele começa comentando como que foi o mundo no pós-Guerra Fria, porque assim que acabou a Guerra Fria, aquela guerra entre Estados Unidos e União Soviética, não era a Rússia, né? Aquela guerra indireta dessas duas potências, onde elas minavam outras, por exemplo, o que aconteceu lá no Vietnã, eles minaram, né? E os dois foram fornecendo armamentos para o Vietnã, e o Vietnã se matando, e eles fornecendo armamentos. E aí só deu exemplo, né? Só deu exemplo. Eles financiaram várias guerras, né? E ganharam muito dinheiro com isso, né? Na venda de armamentos, né? Da indústria bélica, né? Dos dois lados ganharam e ganham até hoje, né? Ganham até hoje. Mas se esperava que após o fim da Guerra Fria, o mundo tivesse um pouquinho mais de paz e a gente começasse a ter um capitalismo mais inclusivo, coisa, né? Uma promessa que não ocorreu. Não ocorreu, porque assim que acabou, parece que o homem é um cara que ele vive para guerrear, né? Tem várias teorias que falam isso, né? Porque assim que acabou a Guerra Fria, outras guerras surgiram, outras revoluções surgiram, inclusive o terrorismo se expandiu muito, né? E frente a esses temores, as grandes empresas multinacionais preferiram continuar, acharam isso uma ótima desculpa, né? E preferiram continuar atingindo as classes A e B, né, a tentar fazer um produto para que atingisse as classes C, D e E, por exemplo. Né? Então, continuou tudo do mesmo jeito, ou até pior. Né? Aí eu apresentei para vocês a pirâmide global. A pirâmide global, que é essa aqui, né, que no livro do Prahalad já está desatualizada, porque a última versão do livro do Prahalad é de 2009, né? Então, deu algumas mudanças, quer dizer, não mudou muito, né? Mas alguns valores mudaram. Então, essa pirâmide aqui, que ela divide a população mundial em 4 camadas, ó, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. E é sobre a camada 4 que o Prahalad fala muito, ele fala o livro inteiro dele só sobre a camada 4, né? E, então, eu peguei essa pirâmide aqui de 2019, que é um estudo que todo ano o Credit Suisse publica, né? O mais engraçado é um estudo que o Credit Suisse publica, né, que mostra as divisões das camadas mundiais, mas o Credit Suisse é uma dessas multinacionais que só ataca aqui, né? Só ataca aqui, gente, eu passei uma vergonha.
eu passei uma vergonha, que eu tenho uma amigona de infância, né? E eu estava lá com uma grana guardada no Santander, parte no Santander, parte lá no Bradesco, né? Aí eu cheguei para ela e disse, escuta, se eu pegar dinheiro que eu tenho lá no Santander, Brasil, unir tudo, você não tem uma aplicação bacana aí no Crédito Suíço? Ela trabalha no Crédito Suíço há muito tempo. Ela olhou para mim assim, dos pés à cabeça. Né? Olha, Wagner, é o seguinte, para abrir conta lá no Crédito Suíço, só a partir de 1 milhão, 2 milhões de dólares. Eu não sou esse cara, gente, eu não sou esse cara. Então é engraçado isso, que é um estudo do Crédito Suíço, que é um dos bancos que só pega aqui o topo da pirâmide. Vai ver que ele faz isso exatamente para saber. Né? Mas olha lá, 56% da população economicamente ativa, né, e tem capitais abaixo de 10 mil dólares, estão aqui na última camada, né? Enquanto que aqui em cima é 0,9%. Né? Se você pegar essas duas primeiras camadas, né? Se você pegar essas duas primeiras camadas, né? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso aqui. 82,6% de toda a riqueza do mundo estão nas mãos de apenas 10% da população. Teve um rapaz da turma da manhã, professor, isso aí é o gráfico de Pareto 80-20? Não, aqui é muito pior. Aqui é muito pior. Né? Então, que você vê que a coisa é bem inferior a isso. Né? E no Brasil também não é muito diferente. No Brasil não é muito diferente. A gente viu aí que 40% da população vivia com menos de R$2.000 por mês, mais até de 40%. Né? Então, no Brasil, a coisa não é muito diferente, né? Mas também mostrei a pirâmide da riqueza do Brasil. Isso tudo está já lá nos slides, está na gravação da aula da semana passada, está nos slides da semana passada. Né? E aí a gente começou a comentar que excluir a camada 4 pode ser um grande equívoco, ou excluir as camadas mais pobres pode ser um grande equívoco, porque eu até dei um exemplo, não sei se vocês estão lembrados. Imagina a escola que cobra R$2.000 de mensalidades e tem 10 mil alunos. E tem a escola que cobra R$1.000 de mensalidades, mas tem 20 mil alunos. R$2.000 com 10 mil é a mesma coisa que R$1.000 com 20 mil alunos. A receita bruta é a mesma. Mas num momento de crise, a cada aluno que essa escola aqui perde, equivale a 2 dessa aqui. Se essa escola aqui perdeu 10 alunos, e essa aqui também perdeu 10 alunos, essa aqui perdeu muito mais receita do que essa aqui. Tá? E o que a gente viu nessa crise, por exemplo, em termos de escola, foi exatamente isso. Universidades como a São Judas sofreram pouco, ou até cresceram. Tá? Enquanto outras universidades ali mais de topo, por exemplo, a PUC, eu dou aula na PUC, nós perdemos quase metade dos alunos nos últimos anos. Tá? Da crise de 2014 para cá, nós perdemos mais da metade dos alunos. E a São Judas só cresceu. Tá? Só cresceu. Então, atuar assim na base da pirâmide, não estou dizendo que vocês são tudo pobres, né? Porra, professor, né? Mas atuar assim nas camadas mais pobres pode, né, ser uma forma de você tornar a sua empresa muito mais sólida no decorrer do tempo. Né? Pode ser, então, é um equívoco estratégico excluir a base da pirâmide, e a gente vai continuar falando nisso na aula de hoje. Né? Mostrei para vocês como que atuavam as 100 maiores empresas, né? E vocês viram que as grandes empresas todas estão atuando lá em cima. Né? Mercedes-Benz, né? Apple, né? A grande maioria das empresas elas têm como clientela o pessoal lá de cima. Né? Nem todas, Caleb, nem todas, mas é uma parte substancial das empresas unicórnios também. A gente não pode generalizar, viu, Caleb? Mas tem, mas você pega, por exemplo, Uber até que não está pegando base, né? Porque a base, mal dinheiro para pegar ônibus tem, né, o Caleb? Mas já são um pouquinho mais inclusivos, porque quando a gente fala assim de base, é um pouquinho abaixo
de um pessoal ainda que pede iFood, né? Que pede esse tipo de coisa. Porque, para você ter iFood, você precisa ter um celular, você precisa ter um celular com dados móveis, né? Então, você precisa ter um desculpa, não um celular, você precisa ter um smartphone com dados móveis, fora o dinheiro da comida, né? A mesma coisa para o Uber, né? Então, essas três aqui que você citou, nem unicórnio são, porque vale muito mais de 1 bilhão, né? Elas já estão pegando um pouquinho mais em cima. Mas tudo bem, já são, eu acho que entre Uber e difícil, né, táxi normal. Por Desculpa. exemplo, é muito difícil pensar em alguma empresa que consiga, porque parece muito caro você investir em uma forma que alcance as pessoas. Porque teria que ser um investimento muito alto, pelo menos no meu ver, assim. Porque elas não têm É, acesso a quase nada, então você tem que levar tudo para elas ter acesso, né? É isso que o Prahalá fala, não, muito pelo contrário. Às vezes, a gente vai ver isso no exemplo hoje, às vezes é que essas multinacionais também se acostumaram com um padrão, né, muito alto e acabam gastando muito, acabam tendo um custo muito alto. E para atingir algumas camadas mais pobres, você pode cortar algumas coisas do produto que não vão fazer diferença para eles, né? Que é o que a gente estava discutindo aqui no comecinho da aula. Você pode fornecer um produto com uma embalagem, por exemplo, mais simples ou até sem embalagem, né? Vejam só vocês, você pega assim produtos de limpeza, né? Por que eu estava perguntando, o Matheus Martins falou que faz compra. Meu, produto de limpeza é um negócio caro para cacete. Caro pra cacete. Olha, antes de eu ir morar sozinho, eu não fazia ideia como que produto de limpeza era um negócio caro. Sabão em pó, Veja, Ajax, detergente. Detergente ainda é um pouquinho mais barato, mas aqueles negócios lá que Mister Músculo, aquele negócio que limpa tudo, né, sem você fazer muita força, porra, você faz força sim, você faz força para tirar o dinheiro do bolso. Essas coisas são muito caras. E como se não bastasse ser caras, às vezes elas vêm em umas embalagens, pô, que você não entende. Né? Por que o produto precisa de uma embalagem tão boa, sendo que os outros joga fora? Né? Tem aqueles sprays que, pô, aquilo ali é caríssimo. Aquilo ali é caríssimo. Então, por exemplo, o negócio de reciclar, não, refil foi uma baita ideia. Foi uma baita ideia para você baratear o produto e começar a atingir as classes mais pobres. Olha lá, o refil, né, que você não vai comprar mais o esguicho, né, vocês compram o esguicho só uma vez e dali para frente é o refil. Além do mais, outra coisa que esse pessoal está usando para atacar mais o pessoal como eu falei no comecinho da aula também, vender em quantidades menores, diminuir. Para que você vai fazer um comfort de, sei lá, de 1 litro, né, que ninguém vai comprar, que as pessoas só vão comprar para lavar roupa hoje, sendo que você pode fazer um comfort, sei lá, com 700 ml. Né? Então, o pessoal também está reduzindo as quantidades para tentar atingir esse pessoal. Fora isso, às vezes você vai em algumas empresas, são suntuosas, parece palácio. Para que você precisa de toda aquela riqueza? Para que você precisa de sede própria? Né? Veja só, agora que nós estamos vivendo aqui na pandemia, as pessoas podem trabalhar de casa, você pode economizar dinheiro com a sede própria, economizando custos, você pode colocar o seu produto mais barato. Né? Como a inteligência artificial, a revolução 4.0, a robótica, também pode promover aí redução de custos para a gente colocar o produto mais barato. Eu não vou nem falar muito, porque senão eu vou dar toda a resposta da pergunta que eu vou fazer mais para frente para vocês. Mas é possível, basta você ter uma economia criativa, basta você ter um pouquinho de criatividade, sair da caixinha e cortar, às vezes, custos, cortar coisas. Eu realmente vejo, se vocês não foram, vão qualquer dia, por exemplo, lá na Swift, que eu estava falando, eu vou de vez em quando lá, eu sou um cara de embalagem, que você não acredita. Por que os caras gastam tanto dinheiro naquela embalagem, sabe? Ou como eu estava falando, na minha época, você ia no açougue, pegava a carne lá e o pessoal embrulhava num papelzinho qualquer, você ia com a carne embaixo do braço. Hoje, isso tudo tem custo. Né? Loja com ar-condicionado, loja toda chique, isso é caro. Isso é caro, então você pode cortar, você vê que como que esses atacarejos estão funcionando. A loja não tem nada, né? Só tem que tomar cuidado para não ir naqueles atacarejos que cai lá, de repente o dominó lá que mata, né? Esse tipo vai acontecer lá no Nordeste, né? Mas você vê que são coisas mais simples, é assim que você vai
É assim que você vai tentando, né, para atingir mais esse pessoal, né? Então, vamos falar mais na aula de hoje. Não precisa ficar assim, assustado não, Caleb. Olha lá, a gente comentou alguns mitos, né, que muitas multinacionais entram, né, e fizemos esse estudo de caso, pioneirismo na base da pirâmide, que a gente acabou de comentar agora, eu comentei as respostas das questões para vocês. Então, foi isso que nós vimos na aula da semana passada. Não deixe de pegar os PowerPoints, né, para assistir. Bom, é o seguinte, eu gostaria de começar a aula de hoje com um videozinho, um vídeo bem curtinho, para ilustrar um pouquinho do que nós falamos semana passada e para ser o gancho para essa aula. Então, como a gente tem feito em todas as aulas, vi que outro dia eu compartilhei, funcionou, só que na hora que eu voltei, meu som, não sei o que aconteceu, deu maior pau. Então, olha lá, para garantir, então o que eu vou fazer? Eu vou, como a gente tem feito todas as aulas, eu vou compartilhar com vocês aqui o link do vídeo, né, o link do vídeo, e vou pedir para vocês assistirem o vídeo. Enquanto a gente estiver assistindo o vídeo, para não dar problema de áudio nem nada, eu desligo o meu áudio, é vídeo curto, tá? Não gosto muito de usar, se bem que a gente vai ter um outro que é mais longo hoje, mas é bem curtinho. Então, eu queria pedir para vocês verem esse vídeo com o professor Daniel Goldri, e depois, enquanto vocês estiverem vendo o vídeo, a pergunta que eu já dei várias dicas agora na aula, a pergunta que foi a última pergunta lá no estudo de casa, agora sim, quando vocês vão vendo o vídeo, eu gostaria que vocês fossem pensando nessa pergunta, que ao terminar o vídeo, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta de maneira criativa. Como empresas globais podem rever suas estratégias para atacar a base da pirâmide? Tá? Aqui o vídeo, estou desligando o meu áudio, tá? Rapidinho, o vídeo é rápido, tá bom? Deixa eu parar aqui o share e dar uma... Ei, voltando, olha só, gente, agora, devidamente com a minha uvinha, alguém lembrou que eu estava sem uva hoje, olha lá, devidamente com a minha uvinha. Então é o seguinte, meus queridos e minhas queridas, então depois de tudo que eu falei na semana passada, toda a revisão que a gente fez na aula de hoje, e mais esse vídeo do Daniel Goldri, olha só, vou voltar ali a compartilhar a tela, né? Para ouvir assim de vocês, né? Quais seriam algumas alternativas? Quais seriam algumas estratégias, já que a disciplina aqui chama-se globalização e estratégias, para fazer com que as empresas globais, as grandes empresas multinacionais, ou até não, né, pudessem atacar mais a base da pirâmide? E você pode até responder isso aí citando algum exemplo de alguma empresa que faz isso, né? Então, quem gostaria de falar? Quem gostaria de dar alguma dica? De preferência, que não fosse as mesmas que eu já dei. Vai. Opa, professor. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Então tá. É que nem eu tava falando, a Microsoft, ela tá fazendo isso com os novos videogames dela. Eu tava vendo um vídeo sobre isso até ontem. O que tá acontecendo? Ela lançou 2 consoles diferentes, né? Um que seria lá para a parte mais alta da sociedade e um que seria ali para atender o pessoal de baixa e média renda. E além disso, eles estão trocando a estratégia deles na venda de jogos. Antigamente, os jogos eram vendidos 1 a 1 com um preço alto e aí eles acabavam lucrando por parte na venda dos jogos e também muito mais pela venda dos videogames, que eles sempre eram bem caros. Agora não, eles estão lançando como se fosse um Netflix de jogos, né? Então é aquele negócio, ao invés de você pagar muito de uma vez, você paga um pouquinho todo mês e você tem vários jogos. Então aí eles atacam o pessoal da base. Legal. Bacana. Legal, Kaique, que você dava até um exemplo, né, de um estudo de caso que está acontecendo. Usa a Microsoft para o seu trabalho dar 3, poxa vida. Parabéns, Kaique. Quem gostaria de continuar o exemplo aqui do Kaique? Podem, vamos abrir o microfone e vamos falar. O tempo aqui de discussão. Vamos lá, gente. Como que vocês, como futuros estrategistas, profissionais de comércio exterior de sucesso, poderiam fazer para atacar a base da pirâmide?
Ô, gente, fala alguém aí, vai. Eu tive uma ideia Professor, aqui agora. pode falar. Eu tive uma ideia, parece ser meio radical, mas eu acho que está valendo. Vender sonegando imposto. Isso não. Ó, o que você. Isso aí, infelizmente, não dá. Aliás, antes de tudo, hein? Boa noite, Gustavo Geres. Geres, inadimplência, que o senhor está atrasado na aula. Não vi a hora que você chegou, meu querido. Cheguei umas 7h30. É que sei. Sei. Vamos fingir que Wagner Tufão não acredita. Olha, gente, eu diria o contrário. Eu diria o contrário, que, de repente, governos pudessem dar subsídios para quem produzisse para atacar a base da pirâmide, né? Que é basicamente ia ser uma boa. Né? Que é exatamente o contrário do que tem acontecido nesse país, né? Você vê que um dos erros assim estratégicos aí da Dilma foi exatamente dar um monte de subsídio para grandes multinacionais, que a hora que viram que o Brasil entrou numa crise, o que elas fizeram? Foram embora. Então, eu acho que seria muito mais interessante você dar subsídios para quem fizesse produtos, desenvolvesse produtos para atingir a base, né? Aí, e lógico, né? Essa questão do sonegar imposto, né? Por que a gente sonega imposto? Porque eu acho que essa pandemia está ensinando muita coisa para nós. Né? Essa pandemia está ensinando muita coisa para nós. Eu acho que a gente sonega imposto, especialmente por ter esse sentimento de corrupção na nossa cabeça. Né? Porra, você paga uma cacetada de imposto para um governo corrupto. Né? Então, acho que se houvesse mais justiça nesse país, se não houvesse a certeza da impunidade, né, eu acho que a gente pagaria imposto um pouquinho mais sossegado. Né? Então, acho que o que nos revolta, às vezes, é a questão da corrupção, a questão, às vezes, do governo não prestar contas, né, corretamente para nós, de você não ver o governo enxugando a máquina como deveria enxugar. É bem verdade que tem muitas coisas do enxugar a máquina que seriam assim mais, como que eu podia dizer, simbólicas, né? Simbólicas, que assim não iam fazer um efeito muito grande. Mas se você diminuir os cabides de emprego que existem no funcionalismo público, né, eu acho que você está dando um exemplo. E acho que quem é líder, a princípio, né, o princípio do líder é dar exemplos. Né, dar exemplos. Pode até ser uma coisa simbólica, que não economize tanto assim, mas acho que você tem que dar exemplos. Né? Você tem que dar exemplo para tudo. Né? Então, é assim, né? Você não pode... não vou perder a oportunidade de dar uma apinetada. Você não pode dizer que você é honesto se você tem um filho corrupto. Né? Se tem um filho corrupto, você não faz nada para puni-lo, você também é corrupto, né? Você também é corrupto. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né, gente? Então, acho que nesse aspecto tudo bem, né? Você poderia não sonegar impostos, né? Você poderia reduzir a carga tributária exatamente para incentivar as empresas a produzir para a classe mais pobre, né? Mas tudo bem, Gélis, tudo bem. Você chegou. Quem mais gostaria de dar alguma ideia, né? Alguma estratégia para as empresas poderem atacar quem? Que vocês responderam no estudo de caso? Professora Rinode, ela é uma empresa que ela começou investindo no pessoal de alta classe, né? E aí ela quase faliu, porque aí depois de acho que 2 anos ela chegou a uma renda que ela só tinha 5 meses para sobreviver. Aí ela começou a desesperadamente contratar consultores, né, da classe baixa, e parou de produzir perfumes importados e começou a produzir produtos mais baratos, né, para vender mais. E aí ele conseguiu muitos consultores e com isso ele conseguiu muitas vendas mais na classe baixa, né, com produtos mais baratos. E aí agora ela é uma das principais concorrentes das maiores empresas de comércios cosméticos que tem. Como que é o nome mesmo que eu não escutei, Caleb? Rinode. Rinode? A Rinode. Ficou bonita aquela camiseta do Corinthians ali atrás. Ela tá com o mesmo desenho da camiseta da Holanda desse ano. Nossa, a da Holanda tá muito louca. Laranjona, esses bagulho do lado aí preto igual.
E a estratégia para atacar a classe pobre, nada. Ô, Rafael, seu microfone está aberto. É bonita a camiseta, a gente também achou. Né? Não, mas a camiseta é muito louca mesmo. Real, aliás, é da hora. outra estratégia para pegar só classe rica, né? Porque você vai ver uma camiseta lá do Corinthians, né, de lançamento, é R$200, né? Quem tem dinheiro para comprar desmutou sozinho, o computador, né, desmutou sozinho. Olha, quem tem dinheiro para comprar a camiseta, né, dos R$200, me fez até lembrar daquele episódio clássico do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo Mundo Odeia o Chris, que ele ganha uma camiseta do pai do Gritzberg, e o nome do cara era Grexberg, né? E ele chega lá com a camiseta errada, vai pedir para o cara assinar, mas como assim você vai pedir para o cara assinar uma camiseta que está com o nome errado? Pô, onde você comprou isso? Aí o cara fica com dó dele e dá uma camiseta oficial, que, logicamente, no mundo inteiro é muito mais caro, né? Se a gente compra essas camisetas pirata, tudo vagabunda, que é o que muitos podem ter, né? Que é o que muitos podem ter, né? Pois é, né? Vendo o jogo, tudo bem. Então, olha só. Gente, alguém gostaria de falar mais alguma estratégia? Pô, fala aí o que vocês colocaram no estudo de caso, sei lá. Tranquilos? Olha, lembrem-se que nós não estamos aqui para dar todas as respostas do mundo, né? Vocês aqui têm que achar as respostas para os principais problemas. E cada vez mais respostas criativas, e criatividade vocês também viram em live, né? Vão fazer a diferença aí no mercado. Então, algumas coisas eu também comentei, como embalagem, distribuição, e vamos falar mais algumas coisinhas. Então, vamos em frente aqui. Já que vocês estão tímidos hoje, bom, antes da gente falar sobre algumas estratégias, né? Vamos falar sobre os benefícios. Quais são os benefícios de você ter um capitalismo inclusivo, ou seja, um capitalismo que inclui as pessoas que estão na base da pirâmide? Olha lá, galera, competir na base da pirâmide pode trazer retornos esperados como crescimento, lucro, contribuição. Como o professor Davi comentou, você está atingindo mais gente, né? E acima de tudo, você pode contribuir de maneira inestimável à humanidade. Você pode contribuir fazer com que a humanidade possa crescer, né? Você pode dar condições, porque muitas vezes você pode até nem vender para aquelas pessoas, mas à medida que você está atuando, produzindo mais, para vender mais com lucro menor, você está gerando mais emprego, e à medida que você está gerando mais emprego, você pode estar contribuindo de maneira inestimável à humanidade. Tá legal? Então, os países que ainda não possuem, sei lá, uma infraestrutura, né, ou produtos para atender as necessidades básicas, eles podem se tornar... Tem país aí, por exemplo, você pega a Venezuela deve importar até papel higiênico, né? Você tem muito país aí que não tem industrialização nenhuma, né? Isso é extremamente pobre. Mas esses países podem ser excelentes laboratórios para o desenvolvimento, por exemplo, de tecnologias sustentáveis. E para você começar lá, né, e testar produtos lá, e depois, se o produto der certo lá, você pode lançar o produto no mundo inteiro. Exemplo, no estudo de caso, a Unilever com o ALA, desenvolveu lá o ALA para a Índia, e hoje vende ALA no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, né? Então, você pode ir testando produtos, são verdadeiros laboratórios, né? Então, você pode usar, né? Não vai fazer igual lá na África, que a indústria farmacêutica usa os africanos como laboratório, né? Não, aí não, né? Aí não. Se vocês não viram, assista O Jardineiro Fiel. É muito bom o filme. Não tem nada, o nome do filme não tem nada a ver com a história, mas é isso aí, né? Então, era um grande laboratório esses países mais pobres. E assim, gente, o investimento das empresas multinacionais na base da pirâmide, ele pode retirar bilhões de pessoas da pobreza, né? Gerando empregos, fazendo com que o dinheiro circule, fazendo o dinheiro rodar. A gente vai falar melhor nisso nessa aula, né? E também do desespero, né? Prevenindo declínio das condições, né? Caos político, porque assim, gente, não adianta o governo querer ajudar. Não adianta, vocês vão ver hoje, no que eu vou discutir com vocês, não adianta o governo querer ajudar. As pessoas têm que andar com as próprias pernas. Governos que querem ajudar, como você vê o governo do Brasil, que embarcou num plano assistencialista violento a partir dos governos de esquerda, né? O que acontece? Eles podem se sustentar ao longo da vida, e o país inteiro pode quebrar,
que é o que a gente está assistindo aqui no Brasil, né? Então, isso faz o quê? Isso também aumenta a criminalidade, né? As pessoas não têm emprego, não têm nada, vão para o mundo do crime, né? E uma deterioração ambiental completa, porque você começa, sei lá, derrubar a floresta para vender madeira ilegal, você começa a fazer um monte de coisa aí, né, que você não poderia ver. Você vê índio lá negociando a extração de mina, né, e assim por diante, mineração e assim por diante, né? Então, de repente, tudo isso aí podia ser prevenido se você tivesse empresas, né, grandes multinacionais, que topassem fazer produtos mais baratos, não com menor qualidade. Tem que tomar cuidado com isso, né? Não é para você jogar fora a qualidade, não é para você jogar lá embaixo a qualidade. Mas produtos mais baratos, sei lá, com embalagens mais em conta, até sem embalagem, né? Com menos, assim, coisas. Por exemplo, você pega aí uma ideia interessante, né, que eu achei da Apple, mas que não reverteu em preços menores, né? Vender o celular sem carregador e sem fone de ouvido, né? Eu acho que a gente podia ter essa opção. Eu abro a gaveta aqui de casa, tem uns 4, 5 carregadores. Né? Para quê? Se de repente, se você me falar que vou poder comprar um celular R$50 mais barato, mas vem sem carregador, puta, até agradeço, é um carregador a menos para espaço. Tem o T3, né? Tem o tipo C, né? Tem o tipo C agora, mas, né? Pois não. É exatamente isso, só que a Apple ela vendeu agora com o carregador a entrada dele, né? O cabo que ela tá mandando é tipo C, então você vai ter que comprar a base de qualquer jeito. Entendeu? Eles criaram um novo artifício para gastar mais, mas é possível você só ter o cabinho tipo C e usar no carregador antigo, né? Eu comprei um celular que já veio com esse tipo C, o que eu fiz? Ao invés de comprar 2, 3 carregadores, eu só comprei o cabinho. O cabinho eu paguei o quê? Acho que R$12, tinha até mais barato, né? Então, sei lá, e outra, fone de ouvido, sei lá, eu tenho um monte de fone de ouvido aqui na minha gaveta, para que eu preciso de mais um? Então, isso tudo, se for refletir, uma diminuição de custo, né? Porque você pega iPhone, por exemplo, iPhone é o grande exemplo para atacar o topo da pirâmide, porque nada justifica aquele preço que os caras colocam, nada justifica. Né? Não, mas tem uma qualidade melhor. Dá uma baixada na qualidade. Para que você precisa de tanta qualidade, sendo que você sabe que é um equipamento que vai durar 2, 3 anos? Alguém vai roubar, ou vai ficar desatualizado, vai ficar obsoleto. Para que tudo isso? Né? Será que não teria uma forma lógico que tem, né? Da Apple fornecer um iPhone mais barato? Eu também não gosto. Só estou dando um exemplo dessa porca. Desculpa quem tem, né? Porque meio que veio a minha irmã, eu nunca tive, detesto. Olha, gente, eu tenho que ser. Não é porque o cara morreu que eu vou ficar vangloriando, eu detesto Steve Jobs. Puta cara arrogante, metido, né? Depois só foi ficar um pouquinho mais legalzinho quando estava ali morrendo, quando estava lá no leito de morte, depois ficar um pouquinho mais legalzinho, começou a fazer uns discursos mais bacaninha lá em Stanford e coisa e tal, mas antes na vida dele foi um tremendo arrogante, inteligente pra cacete, ótimo estrategista, mas em termos aqui de atingir a base da pirâmide, em termos de uma economia, de um capitalismo inclusivo, em termos de inclusão, zero, né? Olha só, né? Poxa, você está gostando, Caleb? Eu nunca tive isso aí, qualquer dia eu vou comprar um deles, o pessoal diz que é muito bom, muito mais barato, né? Então, você pode ver, poxa vida, Estados Unidos entrando em declínio, o país que sempre foi o mais rico do mundo, e a China, uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, crescendo. Como que a China está crescendo? Atuando na base da pirâmide. O chinês, até 30, 40 anos atrás, morria de fome, gente. Os caras não comem morcego à toa. Eles comem morcego porque estão passando fome. Gente. Então, você vê, tá aí o exemplo da China, né? Que beleza, vou tomar coragem. Queridos, queridas, seguinte, continuando aqui. Então, agora sim, visto alguns benefícios, né? O que poderia ser uma mudança estratégica rumo ao capitalismo inclusivo? Rafael Roque, sai do futebol, que é isso que todo mundo quer, né?
Futebol é um bom lance aí para você ficar, né, só nesse mundo, esquecer a tua formação. Sai do futebol, Rafael Roque e demais, ó, galera que está aí na novela das 8, jornal, futebol, canal de esportes, Netflix, né? Sai e vem para cá, sai e vem discutir aqui comigo, vamos falar de estratégia, vamos falar de globalização, vamos falar de base da pirâmide, porque ficar nesse mundinho é tudo que os poderosos querem, né? Quanto mais gente para fora, melhor é. Quanto menos concorrentes, melhor é, né? Essa educação aqui à distância é uma ótima aí para deixar o pessoal mais... você está tá na Disney, é isso, Disney+. Muito bom, né, Bruno? Muito bom. Os caras estão fazendo propaganda pra caramba. Até o meu celular veio até com o aplicativo da Disney. Muito vai. Continua aí na Disney, ô pequena. Olha só. Aliás, Bruna, eu nunca te vi. Quanto você mede, minha filha? Minha filha, eu não sei quanto o tamanho dela. Filha? Qual o teu tamanho? Vamos ver se papai... respondeu aqui. Tá mais para 1,30 m, professor. 1,57 m. Oh, Bruninha! Eu não tinha dúvidas que você era do meu time, Bruninha. Eu não tinha dúvidas. Então, agora sim é filha. Olha, porque vai que ela fala que tem 1,80 m, né? Vai que ela fala que tem 1,80 m. 1,30 m, mas a mãe dela me enganou. Oi? É 1,30 m, mas a braveza dela... Mas você acha o quê, Matheus? Você acha o quê? Não é nos menores frascos que você encontra os piores venenos? Bruninha das minhas. Kaique, Maria tem 1,2 m. Quem é Maria? Ou os melhores perfumes, hein, professor? Não. Aqui são os piores venenos mesmo. Quem é a Dona Maria, Matheus? É ela, Bruna Maria. Bruna Maria, desculpa, Bruna Maria, é verdade, Bruna Maria. Não, mas ela falou aqui que ela tem 1,57 m, é mais baixo. Ô, Bruna Maria, papai tem 1,60 m, viu? Então, olha lá, gente, vamos em frente. Minha filhota, agora eu amo mais ainda, que agora eu sei que é minha filha mesmo, olha lá, vai que ela tem 1,80 m e não podia ser, né? Bom, então, algumas mudanças na área de inovações, né? Acho que as inovações, para chegar num capitalismo inclusivo, olha só, precisam ser informações e inovações que poderiam ser assim radicais quando a gente fala de tecnologia e também, especialmente, no modelo de negócios, né? As empresas, para atuar à base do mercado, para atuar na base, elas têm que mudar o modelo de negócios. E é isso que ele está falando na aula toda. Ou seja, antes de tudo, tem que reavaliar a relação de performance e preço, né, dos seus produtos e serviços. Né? Será que aquele produto precisa realmente ter aquele preço? Será que ele não poderia ter um preço mais em conta? Será que não poderia ser um produto que tivesse uma durabilidade menor? Porque, afinal de contas, é um produto que tem uma obsolescência rápida. E, de repente, com uma durabilidade menor, eu poderia ter colocá-lo num preço menor no mercado? Né? Será que a performance dele está dando conta daquele preço? Né? Algumas perguntas que a gente pode fazer, tanto para produtos como para serviços. Olha lá. Buscar um novo nível de eficiência do capital e novos métodos para medir o sucesso financeiro. Né? Será que eu preciso de todo esse lucro? Será que eu não estou muito focado em metas, muito focado em acionistas? Será que eu trabalhasse com lucro menor, eu não poderia sobreviver um tempo maior no mercado? Ou não poderia conquistar mais mercado? Né? Por exemplo, hoje eu tenho uma fatia, hoje a minha fatia é de 20% no mercado, com o lucro que eu obtenho. Se eu baixar o meu lucro, eu não posso ter uma fatia de 40% no mercado? Mesmo que eu empate, eu não vou me tornar mais sólido, como eu estava falando. Né? Então, algumas questões disso. Será que esse lucro que eu estou obtendo ele é necessário? Será que eu não poderia economizar um pouco? Eu não poderia cortar os meus custos para manter o mesmo lucro? Né? Então, se eu diminuir minha receita e também diminuir os meus custos, né? Aí eu posso, de repente, vender um produto mais barato no mercado. Né? Rever o entendimento de escala. Né? Ou seja, quanto mais você produz, melhor é.
Não. De repente, você produzir pouco, mas em várias fábricas, em vários centros, é melhor. Lógico que isso aqui que o Prahalá fala vai contra toda a filosofia de todas as multinacionais e também de toda a divisão internacional do trabalho que nós já estudamos. Ele contraria todo esse pessoal. Né? Porque o que a divisão do trabalho diz? Né? Que esse país só vai produzir, sei lá, soja, esse outro país só vai produzir petróleo, esse outro país só vai produzir trigo. Né? E isso em grandes fábricas, em grande escala. E o Prahalá fala exatamente o contrário, que é muito melhor você ter pequenas empresas dando conta de mercados locais do que você querer produzir para o mundo inteiro. Porque à medida que você produz para o mundo inteiro, você pode economizar em mão de obra, mas você gasta em logística, você gasta em transporte, você gasta em embalagem. E, de repente, se você tem várias unidades fabris em vários lugares, você vai gerar muito mais emprego. E, gerando muito mais emprego, você está promovendo uma circulação de dinheiro muito maior. Né? Então, é isso que ele fala, essa forma de descentralizar as pequenas produções. Tá legal? Ou seja, abandonar aquela coisa de quanto maior, melhor. Né? Não é porque a empresa é gigante que ela é melhor. De repente, empresas pequenas. E podem ver, gente, aqui no Brasil, quem emprega mais? Né? São as micro e pequenas empresas. São as micro e pequenas empresas que salvam esse país, né? Que salvam esse país e que não tem auxílio do governo nenhum. Você vê que os grandes subsídios são para as grandes empresas. Puta sacanagem, puta sacanagem. É isso que precisava ser revisto. Né? Ainda nessa questão de mudança estratégica rumo ao capitalismo inclusivo. Ó, agora sim. Peraí, eu pulei. Não pulei, desculpa. Achei que eu tivesse pulado. Ó, agora sim. Gente, ao contrário do que todo mundo diz, né? Ao contrário do que todo mundo diz. Também não é querendo ser de extrema direita, pelo amor de Deus, né? Mas, ó, a gente teve aí governos de esquerda ao longo de 13 anos na história do Brasil. Ou até mais, porque todo mundo dizia que PSDB era de direita, mas PSDB também não é de direita. Né? É um centro-esquerda. PSDB é um centro-esquerda. Então, o Brasil é um país, né, assim, tipo, de esquerda. Né? Tudo bem que agora elegeu Bolsonaro, mas não vai ficar tanto tempo quando a esquerda fique, com certeza, espero que nem reeleito seja. Mas, olha só, né? O grande lance é que o Estado poderia parar de tutelar a camada mais pobre. Isso para Prahalá diz, e eu particularmente concordo. Né? E ao invés, ó, gente, isso aqui quem está dizendo não é assim um cara qualquer. Isso aí quem está dizendo é um cara que estudou muito. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim com base em outros estudiosos, que eu já vou mostrar um vídeo de um outro cara, né, daí do tipo do Prahalá, né? Os caras estão falando isso, gente. Mais do que nunca, os governos têm que dar a vara, ensinar a pescar, não dar o peixe. Porque quando você dá o peixe e você não ensina a pescar, o cara vai ficar dependente de você pro resto da vida. Pro resto da vida. Né? Aquele porco lá que o matador vai lá e dá comida, ele recebe o matador todo feliz da vida, porque ele só está vendo a comida, não está vendo que ele vai morrer em seguida. Né? Então, seria muito melhor o governo parar de tutelar e dar chances para o pessoal crescer do que ficar tutelando a vida inteira. Olha o que aconteceu no Brasil. O Bolsa Família, que não é uma ideia ruim, já cansei de falar isso aqui, não é uma ideia ruim, né? Ele tirou aí, sei lá, não foram os 30 milhões que o Lula falava, que aquilo ali era chutado, né? Não tinha 30 milhões. Mas ele tirou aí, sei lá, uns 10 milhões da linha da pobreza. Tirou. Tá. Voltou tudo agora. Na primeira crise que teve, voltaram tudo agora. E o pior, voltaram recebendo Bolsa Família. Então, isso aí não tá fazendo efeito prático algum. O único efeito prático do Bolsa Família é o uso político dele. Né? Do mesmo jeito que agora os caras vão usar a vacina com uso político, vão usar a vacina como uso político. Né? O pessoal também sempre usou o Bolsa Família como uso político. Mas os grandes estudiosos que trabalham em países pobres, mais pobres que o Brasil, falam exatamente o contrário. Isso é sensacional, gente. Não sou eu que estou falando. Olha lá. Negócios sustentáveis e rentáveis podem coexistir. Ou seja, você pode ter alguma coisa que seja sustentável e também rentável. Né? Ou seja, a gente pode ter lucros atendendo todas as parcelas da população. Lógico que lucros diferenciados, né? Diferenciados. Então,
são algumas mudanças de estratégias, tentando responder aquela perguntinha que vocês não responderam. Então, olha só. Gente, falar um pouquinho sobre a questão do desemprego. Né? Que o desemprego é o grande vilão da história, é graças ao desemprego que a gente não pode ter um desenvolvimento, que a gente não pode ter uma massa que consiga comprar produtos, que não consiga se desenvolver. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui também não é do livro para ralar, isso aqui eu fui pegar uma matéria recente, porque esses números sempre mudam. Esses números aqui, fora o Brasil lá no último item, são números ainda pré-pandemia. Final de 2019. Olha lá, por volta de 190 milhões de pessoas economicamente ativas estavam desempregadas. 190 milhões economicamente ativos estavam desempregados. Tá. Mas é o seguinte, não é só isso. Se você incluir as pessoas que estão subempregadas, né, fazendo bico, ou que, de repente, incluir as pessoas desalentadas, aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego, já perderam as esperanças, esse número pode chegar a 470 milhões. 470 milhões. Né? Mas não para por aí. Se você for pegar, por exemplo, os caras que estão saindo da faculdade, ou os caras que estão no meio da faculdade, e ao invés de estudar, ao invés de aplicar, ao invés de ler mais, fazer mais as atividades, estão aí assistindo jogo de futebol, né? Você ainda tem mais 2,5 milhões de caras que estão saindo com um diploma debaixo do braço e não vão ser absorvidos pelo mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não está criando vagas suficiente para absorver quem está se formando. E quem está se formando, ao invés de abrir os olhos, não, está assistindo jogo de futebol. Não ia perder. Está na Disney, né? Está assistindo novela, né? Está aproveitando a pandemia para assistir novela. Eu não tenho dúvidas. Não ia perder essa oportunidade. Vocês acham que... Meu, pelos que vocês conhecem Magrinho do Bando, vocês acham que ia perder essa oportunidade? Né? Não é igual do curso de extensão que eu estou dando. Não, pior, Bruna, sabe qual que é? É que o pessoal acha que a gente não sabe disso, né? Que a gente não faz ideia disso. Né? Eu estou dando um curso de extensão lá de Excel, aí a primeira coisa que o pessoal fez no curso foi criar um grupo de WhatsApp. No primeiro exercício que eu fiz, o primeiro cara que terminou o exercício mandou todas as respostas no grupo de WhatsApp. Né? E aí uma aluna, coitada, a mais sincera da turma, me escreveu um e-mail: pô, professor, olha lá, o senhor passou o exercício, 15 minutos depois o cara postou todas as respostas no grupo de WhatsApp. Eu não olhei, mas todo mundo olhou. Ô, fulana, você acha que eu não sei disso? Porra, eu ensino muito antes do celular, caramba. Quando eu comecei a ensinar, não existia telefonia celular, não existia smartphone, não existia internet, não existia WhatsApp, redes sociais. Né? É lógico que eu venho acompanhando todo esse desenvolvimento, é lógico que eu sei que todo mundo faz isso. Né? Agora, aquele velho negócio, vocês estão enganando a si mesmos, né? A si mesmo. E uma coisa que eu digo, sério agora, sério, olha lá, qual é a camada mais atingida pelo desemprego? Vocês. Porque o que acontece agora na hora do desemprego, o cara que é pai de família, o cara que já tem 20 anos de experiência no mercado, que tem filho para sustentar, ele aceita trabalhar pelo mesmo salário que vocês recém-formados aceitam, porque ele precisa colocar dinheiro em casa. E o empregador, filho da mãe, vai dar, lógico, né? Vai dar oportunidade para ele, que tem muito mais experiência do que você que está se formando agora, né? Ele também está precisando, e esse cara, graças a tudo isso aí que eu estou falando, vai tirar a oportunidade de você, né? E aí, sem contar, né? Que olha só, os caras vão dar um teste para o sujeito entrar lá na empresa, aí dá lá uma provinha de Excel, que tem a mesma planilha que o Wagner Tufano deu, e o que você fez quando tinha planilha para fazer? Você copiou as respostas do seu colega do WhatsApp. Eu estou dando risada para não chorar, gente, mas é o que acontece. Olha só, 2,5 milhões vão ir para o mercado de trabalho, mas não vão ser absorvidos em 2020. E além de tudo, você tem que ainda somar 165 milhões que têm emprego, mas que estão subempregados, estão trabalhando muito pouco.
É aquele pedreiro que está trabalhando um dia por semana, é aquele professor que está dando só 2 aulas por semana, né? Eu não, estou dando mais. Né? Então, gente, e se você for ver tudo isso aí, eu vou mostrar no outro slide, dá 1/3 da população economicamente ativa. 1/3 da população. É bem verdade que o capitalismo pressupõe, né, uma massa desempregada para você poder, né, exigir, para você cobrar, né, mas também não precisa ser tão grande. Não precisa ser tão grande. É graças a essa grande massa de desempregados, que você tem cada vez mais um empobrecimento geral. Só aqui no Brasil, hoje nós somos 12,9 milhões. Né? No auge da crise da Dilma, era 12,7. Começou a recuperar bem devagarzinho, porque acho que quando a Dilma entrou, um ano depois da Dilma, eram 4 milhões. 4,7 milhões. De 4,7 milhões, cresceu para 12,9. Ah, professor, mas é a crise, é a pandemia, é o Covid. Mas esse número também é falsificado, gente. Esse número também é falsificado. Deixa eu falar baixinho, igual a Joyce Hasselman. Outra imbecil. Mas olha só, gente. É o seguinte, esse número é mais do que o dobro, porque a hora que você junta os desalentados, os subempregados, os caras que deixaram de procurar emprego por causa da Covid, vai para mais de 26 milhões, E isso tudo aqui eu estou falando dos caras formais, os caras que um dia tiveram carteira registrada e que deixaram de ter. Agora, quantas pessoas que nunca tiveram uma carteira registrada? Ah, mas carteira profissional é coisa do Brasil, sim. Os caras que nunca tiveram um contrato formal de trabalho, tá sim de gente que nunca teve um contrato formal de trabalho. Olha lá, só para vocês terem uma ideia, olha esse outro slide aqui, ó. Esse outro slide aqui. Aproximadamente, galera, aproximadamente 1/3 da força de trabalho, 1/3 das pessoas que podiam estar trabalhando nesse mundo está desempregada, ou então está subempregada, desculpa. Não tem condições de sustentar nem a própria família, né? Então, qual é o lance, gente? A gente teria que abandonar esse capitalismo selvagem, né? Oi, pois não? O que é subempregado? Subempregado é exatamente aquela pessoa que poderia trabalhar 8 horas por dia, mas não está conseguindo trabalhar 8 horas por dia, está trabalhando 2, está trabalhando 4, que foi submetida a um acordo aí para redução de horas com redução de salário. É aquela faxineira que antes trabalhava todos os dias, agora está trabalhando só 2, 3 dias por semana. Aquele professor que também está dando, sei lá, que dava 40 aulas por semana, agora está dando 20. É isso aí. Perguntem. Olha só. Então, auxiliar o mundo dos países subdesenvolvidos, e não só subdesenvolvidos, hein? Auxiliar o mundo dos países que têm desempregados, né? A ultrapassar essa linha de miséria, a dar emprego para esse pessoal, a fazer girar o capital, né? É uma oportunidade para ter sucesso. E não só ter sucesso, mas fazer o bem. Fazer o bem. Sabe? É você, de repente, como empregador, como patrão, como um grande CEO, ir para casa, puta, feliz que você fez o bem, você ajudou as pessoas a sair da pobreza, né? Não só teve o lucro, né? Eu achei triste, né? Que é tragicômico, galera, tragicômico. Semana passada, não sei que dia que foi da semana, o Donald Trump comemorando lá no Twitter, que ele só governava pelo Twitter, né? O aumento das bolsas. O cara feliz da vida, as bolsas subiram, coisa assim. Vocês viram que até agora ele não reconheceu que perdeu a eleição, né? Não reconheceu, está perdendo todos os processos jurídicos, né, na justiça, está perdendo tudo, está gastando uma fortuna com advogado, está perdendo tudo. Aliás, advogados estão dando para trás com ele, né? E o Donald Trump comemorando porque as bolsas estavam em alta. Meu, o cara é tão trouxa, e é o cara mais importante do mundo, o cara mais poderoso do mundo, mas é tão trouxa que ou ele não percebeu, ou ele fingiu que não percebeu, que as bolsas estavam em alta por causa da eleição do Biden. O mercado, né, reagiu muito bem à vitória do Biden, e as bolsas aumentaram por causa do Biden.
E o cara, mesmo que ele tivesse razão, olha só, 150 mil por dia se contaminando com Covid lá no país dele, que ele é presidente, ele, ao invés de se preocupar com a pandemia, não, ele está feliz por causa da bolsa que subiu. Então, o que é mais importante? O lucro? A bolsa? A economia ou o emprego? Será que o emprego não faz a economia crescer do mesmo jeito? Será que o emprego não faz a bolsa crescer do mesmo jeito? Né? Mesmo que a bolsa não cresça, né? O que é mais importante? O que é mais importante? Né? Então, olha só, gente, para isso, duas intervenções cruciais, né, podem promover, e ninguém falou disso, hein, gente? Ninguém falou disso, olha só. Ou seja, duas intervenções cruciais precisam ser feitas. Primeira, prover acesso ao crédito. Prover acesso ao crédito. E segunda, aumentar, logicamente, o ganho potencial dos mais pobres. Nesta aula, eu vou falar, quer dizer, nesta aula, só tenho mais meia horinha aqui pela minha conta, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o acesso ao crédito. Olha lá, eu vou falar, acho que não sei se vocês já viram isso, né? Olha só, um pouquinho sobre o Grammy Bank, né? Olha lá, antes disso, o crédito comercial, historicamente, ele foi sempre negado aos pobres. A gente sabe disso, né? Ele sempre foi negado aos pobres. Por quê? Porque as pessoas de baixa renda não têm acesso aos bancos, não possuem garantias para oferecer. Quem não tem dinheiro, né, não tem uma conta corrente, não tem uma caderneta de poupança, não tem assim um imóvel, não tem um carro para oferecer, né, como um bem para garantir aquele empréstimo, né? A grande maioria dos pobres, galera, nos países em desenvolvimento, né, opera numa economia informal. Então, o cara não tem assim um olerite para comprovar a renda, né? Como é que você vai dar fazer um empréstimo para o cara, sendo que ele não tem um olerite, ele não tem nada que comprove a renda dele, né? E muitas vezes, os caras, aí voltando ao que o Caleb tinha dito, olha lá, muitas vezes os caras estão na informalidade porque a carga tributária é muito alta, ou porque a burocracia é muito grande para você se regularizar. Então, os caras vão ficando a vida inteira na informalidade, a vida inteira na formalidade. Isso acaba com o país, como eu estava dizendo no outro slide, porque você vai ter que custear o sistema de saúde, porque esses caras que estão na informalidade, eles não contribuem para a saúde, eles não contribuem para o INSS. E o SUS tem por objetivo, né, atender todo mundo. Então, você que paga 800 pau por mês de INSS, você tem o mesmo direito de usar o SUS daquele cara que nunca pagou um centavo, né? E porque o governo não faz um incentivo para o cara se formalizar, né? Então, isso é muito triste. Ele também não vai conseguir Vocês entendem a roda do subdesenvolvimento? Né? A roda do subdesenvolvimento? Aqui que o governo podia agir, não dando peixe, né? E o que acontece? Muitas pessoas vão para a agiota, mas a agiota cobra taxa de juros altíssima. E muitos bancos também não deixam de agir como se fossem agiotas, né? Vejam só vocês, a taxa de juros oficial no Brasil, a taxa Selic, vocês sabem muito bem, é 2%. Onde que se arruma empréstimo a 2% ao ano? Em nenhum lugar você arruma empréstimo a 2% ao ano. Gente, imagina que se você fosse pagar 2% ao ano de empréstimo, era muito fácil você conseguir um empréstimo para resolver sua vida, né? Mas em nenhum lugar, o mínimo que você pode incorrer é 10%, 12% ao ano, né? Daí você vê como que o banco fatura muito, né? E o pior, minha gente, o pessoal fica falando de governo de direita, governo de esquerda, que o Lula é de esquerda, o Bolsonaro é de direita. Caramba, meu, o governo do Lula foi a melhor fase para os bancos. Os bancos nunca lucraram tanto quanto lucraram no governo do Lula. E banco constrói o quê? Banco aqui no Brasil nunca construiu nada. Banco destrói, banco constrói dívida. Banco constrói dívida. E esse foi o legado do governo petista aqui no Brasil. Né? Nunca quer defender o Bolsonaro. Mas é verdade. Né? Durante vários anos, os maiores lucros quem foi? Bradesco e Itaú, Bradesco e Itaú, Bradesco e Itaú, né? Que foram grandes agiotas, são até hoje. Né? Então, olha lá, galera. A gente, então, promovendo o acesso ao crédito, né? Algumas coisas importantes que eu gostaria de comentar com vocês, que todo mundo sabe, mas são engraçadas. Olha só, o grau de inadimplência entre os mais pobres, vocês já vão ver no outro videozinho curtinho, né?
são os menores do mundo. Né? Por quê? Porque o pobre, ele não tem nada. Ele não tem um carro para dar como garantia, ele não tem uma casa para dar como garantia, ele não tem nada. A única coisa que o pobre tem é o nome dele. O nome dele é o bem mais precioso que ele tem, galera. Né? Então, o cara tem que honrar aquele nome, porque se ele ficar com o nome sujo na praça, ele não vai conseguir comprar mais nada, seja na Casa Bahia, seja com o cartãozinho de crédito dele, seja nada. Então, muitas vezes, ele honra o nome, são os menores graus de inadimplência. E em muitos países, quando eu não estou falando de empréstimo, eu não estou falando de empréstimo de, sei lá, 200 mil, 100 mil reais, não. Eu estou falando de microcréditos de 2 mil reais. Às vezes pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Né? Às vezes 2 mil reais faz toda a diferença. Aí sim, falar sobre esses 2 slides, vê o caso do Grameen Bank. Lindos, lindas. Quem já ouviu falar sobre esse banco em Bangladesh? Algum professor? Alguém já falou dele para vocês? Pessoal, queridos, queridas, alguém está aí ouvindo Wagner? Esse nome não me é estranho, esse de Bangladesh. Ninguém nunca falou desse banco aí para vocês, que teve outra turma que eu fui dar aula que outro professor já tinha falado. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre esse banco e mudar o nome do cara, né? Dar o nome de outro cara aqui. O meu projeto, no meu projeto até a prof tá no grupo. Que legal, Brundinha. Olha só, gente. Esse banco, ele foi criado nos anos 80 por um cara lá de Bangladesh. Nossa, não é mais o Prahalá, que é da Índia. Agora vamos falar de Muhammad Yunus. Né? Esse Muhammad Yunus, não vai confundir com Prahalá, ele é professor, está vivo, está bem vivinho, né? Ele é professor de economia em Bangladesh. Né? Ele montou esse banco nos anos 80 e foi pioneiro para oferecer assim, empréstimo para gente pobre, microempréstimo. Tipo essas cooperativas de crédito que existem no Brasil. Existem algumas cooperativas de crédito aqui no Brasil. Tem o Banco do Povo, que vai ser o vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês assistirem. Né? Tem alguns bancos assim, mas são muito pequenos. E aí ele inspirou milhares de outros. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Banco do Povo, aqui em São Paulo. Né? Ele atende, gente, 25 milhões de clientes. Não é aquele cliente correntista, não. É 25 milhões de pessoas que vão lá para pegar um microcrédito, pagam e nunca mais voltam, ou voltam depois para fazer outro microcrédito. Não é banco de conta corrente de depósito, pagar conta de luz, conta de água e conta de telefone, não. Tá? O objetivo dele é isso. E tanto em países em desenvolvimento, como também em nações ricas. Né? Afinal de contas, os Estados Unidos também tem pobre. Né? Olha só, o Yunus, ele concede crédito para a população de baixa renda, né? Sem garantias, porque os caras também não têm garantia. Né? Vai ter o que garantia? E que teriam, a princípio, um alto índice de risco. Né? Mas olha só, dos 2,3 milhões de clientes que pediram empréstimo, né? 95% são mulheres, né? Que são, tradicionalmente, aquelas mulheres que sustentam a família, que os homens, zarpou fora, né? Em comunidades rurais, favelas, e assim por diante. E a mulherada, olha lá, filhota, é muito mais responsável, é muito mais idônea, é muito mais respeitada do que os homens. Mulher dá muito menos calote que homem. Mulher dá muito menos calote que homem. Olha só, gente. Olha lá, mulheres, vocês estão com tudo. Bom, como que a coisa funciona? Gente, o banco não tem essas agências suntuosas, essas agências riquíssimas, que você chega lá, é piso de granito, piso de mármore, aquela coisa linda e maravilhosa. Não tem nada disso, meu. O banco, numa instituição, são alguns escritórios chechelentos e os colaboradores que já trabalham em home office é que vão no cliente. O cliente não vai no banco. Os colaboradores que vão no cliente. Meu, só aí você já economizou
Puta, muita grana. Eu estava falando para vocês, você tem que cortar custo. Para que você vai ter uma sede suntuosa, com 200 andares, todos revestidos de mármore, ouro, etc. e tal? Não tem nada disso. Nada disso. O pessoal trabalhando em casa, o pessoal indo no cliente, gente. Olha como você corta custos. Isso tudo é caro, né? E o pessoal vai lá conhecer a comunidade, vai lá visitar a comunidade, ver o que a pessoa dá consultoria gratuita e concede empréstimos. Olha lá. Seguindo esse programa, o empréstimo é realizado sem burocracia, como a gente faz. Os custos são muito menores. Ó, o Grameen Bank, olha só, ele tem 1.170 agências, né? E hoje está dando microcrédito em 40 mil comunidades, né? Inclusive grande parte de Bangladesh, né? E em 96 a sua taxa de, olha só, gente, a palavra é essa mesmo, viu? 95% de adimplência, porque a única coisa que o pobre tem é o nome, Tá? Então, o cara respeita o nome dele. Então, atenção, meus queridos, atenção, minhas queridas, se você está aí no Disney Channel, se você está aí na Netflix, se você está assistindo sua novela, você está assistindo seu futebol, seja lá quem é que esteja jogando, atenção, vem para cá, vem, cola em mim. Então é o seguinte, segundo videozinho da noite, e o último, né, para tua sorte, para tua graça, né, a gente só vai falar desse vídeo aqui, é um videozinho curto. O vídeo, gente, ele tem acho que 8 minutos, né, mas a gente vai assistir até mais ou menos 6h30, a hora que o cara começar a falar do Banco do Povo, a hora que ele agradecer, você volta para mim, eu te chamo, tá? Eu te chamo também. Então aqui, olha só, é o cara, o criador do Grameen Bank, o Muhammad Yunus, né? Falando um pouco das coisas que eu falei, falando um pouquinho do objetivo dele, falando um pouquinho sobre a história do banco dele, né? Foi um discurso que ele deu nos 10 anos do Banco do Povo de São Paulo, né? E, gente, isso que eu acho absurdo. O vídeo é de 2010, do cara que é Prêmio Nobel da Paz, sim, o Muhammad Yunus é prêmio do Grameen Bank, é Prêmio Nobel da Paz, e o vídeo tem, acho que 500 e poucos acessos. Eu achei um absurdo. Meu, aquela candidata vereadora, não sei da onde, que ficava lá com spray lá para periquita, estava com milhões de acessos lá nos vídeos dela. E o cara que é Prêmio Nobel da Paz, 500 acessos. Né? Um negócio assim, absurdo. Mas isso é Brasil. Então, olha lá, do mesmo jeito que eu fiz outra vez, né? Agora sim, gente, agora vocês vão comer, né? Olha lá, vai comer lá, cadê a tapioca aí, o Matheus? Então, assim, eu vou colar aqui né? Eu dou um toque para vocês, mas vocês vão ver, a hora que ele começar a falar lá, agradecer lá o banco, né, não 6 e cacetada, acho que dá 6h30, eles voltam para cá, tá bom? Então, olha lá, gente, eu vou tirar aqui o share de tela, e vou também. Então, agora é assim, voltando a gravar. Então, olha só, gente. Galera, eu achei o máximo esse vídeo. Ele contraria um monte de coisa que a gente tem ouvido falar nesse país ao longo dos últimos anos, né? Que o governo não tem que dar as coisas, não tem que dar esmola para o povo. O povo tem que aprender a trabalhar, tem que aprender a criar sua própria renda, sua própria receita, que o homem quer andar com a própria perna. Gente, é um negócio assim incrível que ele fala, né? Que, gente, as pessoas têm que se desenvolver, tem que ter um microcrédito, uma vez que tem um microcrédito, paga, e daí outra pessoa vai lá e pega o mesmo dinheiro, o dinheiro gira. Né? Quem gostaria de comentar falar alguma coisa? Porque senão eu fico aqui deslumbrado só e eu falo, gente. Aliás, hoje à noite eu falei muito. Olha, professor, eu ouvi o que ele falou. Eu não sei se minha cabeça está muito cheia hoje, mas eu achei assim meio difícil de entender o que ele fez, né? Tipo. Pô, mas tem legenda lá, Caleb. Não tô falando disso. Tô falando, tipo assim, eu entendi o que ele fez. Ele emprestou dinheiro para as pessoas sem garantia nenhuma, assim, advogado. Só que isso não é muito perigoso, não? É quando você empresta pouquinho para gente pobre, que a única coisa que tem é o nome, sei lá, né? Acho que de repente é mais. Porque o cara que é muito rico tem dinheiro para pagar advogado, que tem dinheiro para sumir, de repente é muito mais perigoso você dar 100 mil reais para um cara que é muito rico do que você dar 1.000 reais para um cara que é pobre.
Você entende? Se você está dando empréstimo de R$1.000 para um cara que é pobre, você precisa de 100 caras para chegar em 100 mil. Né? 100 caras precisam te dar um bonde. E, de repente, se você emprestou R$100.000 para um cara só e esse cara só te deu o bonde, é a mesma coisa. Né? Essa que é a economia de escala que eu estava falando. Entendi. Então, ele ganha na massa, né? Porque, por exemplo, se você colocar 100 pessoas para investir R$1.000, mesmo que 10 me dê calote, o retorno das 90 vai ser muito alto, né? E 100 mil, se o cara me der calote, eu tô perdendo 100 mil, né? Entendi. Faz sentido. Ô, Daniel, esse negócio do Bolsa Família, aquele negócio, me engana que eu gosto. Não me engana que eu gosto. A pessoa fica ali, né, com o Bolsa Família, com uma educação que deveria ser boa, mas né, que não é, e as pessoas ficam assim a vida inteira. Veja bem, eu não sou contra o Bolsa Família. Eu acho que numa situação emergencial de fome, foi a melhor resposta que podia ter acontecido. Agora, o que não pode é um programa desse se estender ao longo de 20 anos, né, e tornar-se uma obrigação do governo, né, porque virou uma obrigação do governo. Eu acho que seria legal uma coisa emergencial, né, mas não assim, tem 20 anos que desse negócio aí. E aí? Nunca mais vai acabar? Aliás, muito pelo contrário, o Bolsonaro está querendo expandir, né? Até onde? Né? Vocês veem que agora em épocas de eleições, né, você vê qual é o discurso do cara, que ainda mais, né, ganha mais votos, quem promete mais bolsa, mais... Né? Pô, isso aqui ninguém promete. Quando as pessoas falam, são coisas tão longe, né? São tão longe. Exatamente isso. Você percebe, Anselmo, que é uma coisa... Desculpa aí, não falei boa noite para você, não vi que hora que você chegou aí. Olha lá, é um negócio que complementa, né, o para ralar. Aliás, essa história do Grammy Bank é um estudo de caso que está dentro do livro do pré-ralar, né? Eu, ao invés de ficar falando só, também trouxe o vídeo para vocês verem. Agora, Caleb, uma coisa eu digo, é muito gostoso ver esse pessoal de outros países falando inglês, que eu, particularmente, no meu inglês macarrônico, eu entendo muito mais, assim, um indiano, um cara, assim, falando inglês, do que o próprio americano, né, meu? Não sei se vocês têm a mesma... porque, assim, por exemplo, um americano, ele vai falar o inglês dele. Quem aprendeu inglês vai falar o inglês que ele aprendeu, e todo mundo aprende o mesmo inglês, entendeu? Então, por isso que é mais fácil entender quem aprendeu a língua. Faz sentido o que eu falei? Eu acho que a gente entende mais fácil esse pessoal, porque eles também aprenderam depois de velho, igual nós, né? Então, porque ele vai falar certo. Igual a gente, que aprendeu certo, vai falar certo. Igual o português, a gente aprende certo e fala errado, né? Ou com sotaque, né? Todo nosso, né? Mas é verdade, é verdade. Gente, quem gostaria de fazer mais algum comentário do vídeo antes da gente encerrar a aula de hoje, gente? Alguém gostou? Alguém não gostou? Alguém acha que não tem nada a ver? Alguém que é favorável ao Bolsa Família? Quem recebe Bolsa Família aqui na aula, que não quer parar de receber? Falem alguma coisa, pelo amor de Deus. Até ano passado eu já pedia para o pessoal parar de falar, hoje eu peço, pelo amor de Deus, falem. Bianca Maia, Bárbara, Paulo Coelho, Rafael Roque, você que agora estava assistindo o vídeo, Michele Galvão, né? Gabriel, hoje você está tão quietinho, minha filha Bruna. Hoje vocês estão tão quietinhos que está todo mundo cansado, final de semestre, é isso? Final de aula. Hoje ainda é terça-feira. Quem sabe ainda tem um feriado, sei lá como vai ser esse feriado de sexta-feira. Foi um dia cheio, professor. Dia 20 eu não tenho feriado, não, eu trabalho. Oxe, pior, hein? Pior. Eu nem sei como que eu vou fazer. Porque foi um feriado que foi, não fomos, vai acabar sendo. Bruna, sexta-feira não tem aula? Eu nem sei. Porque eu não sei se a gente compensou, se não compensou, preciso dar uma olhada. A professora Dani disse que não. Então isso é uma afirmação, não é uma afirmação, não é uma pergunta. Caraca, que informação boa você me deu. Sexta-feira não tem aula. Nossa, eu vou chorar de alegria aqui, minha gente. Sério mesmo? Que legal. Ô, Bruna, minha filha querida e amada, agora você deixou minha noite mais feliz. Bom, gente... É o seguinte, se ninguém quer comentar nada, pelo menos, olha, depois eu publico lá a cópia dos slides,
Veja, dá uma assistidinha no vídeo, depois você não entendeu direito, assiste de novo, pega outros vídeos desse cara. Eu achei muito bons. Eu analisei, antes de passar para vocês, eu analisei acho que uns 4, 5 vídeos, porque eu sempre procuro um vídeo assim mais curto, né? Não gosto de vídeo de 20 minutos, 10 minutos, pelo amor de Deus. O máximo desse vídeo, tudo que ele tem 8 minutos, eu pedi para parar em 6, para com isso, né? Eu não gosto muito de vídeo curto, vídeo longo, aliás. Tem que ser vídeo curto e direto ao assunto. Né? Então, se vocês quiserem assistir outros vídeos, né? Mas abram a mente, vamos começar a pensar diferente. Acho que é para isso que a escola está aqui. Né? Isso que a escola está aqui, para ter coisas assim como que o Anselmo Lima falou. Eu achei genial essa ideia. Acho que é o Anselmo, ideia não acentua mais. Ideia tem 10 anos que não leva mais acento, Anselmo. Eu coloquei acento? Nem vi. Você colocou, Anselmo. Pô. Deve ter sido corretor. Sei lá. O corretor. Não ia perder a oportunidade de tirar uma com a tua cara. Desculpa, né, Anselmo? Gente, mas, por favor, a escola está aqui para isso, tá? Para vocês acharem algumas coisas geniais. Eu fico feliz aí com esse depoimento do Anselmo, apesar de ter me queimado. Galera, então é o seguinte, se vocês estão tão quietinhos aqui, se vocês não têm mais nada para falar na aula de hoje, olha lá, então podemos encerrar. Olha só, são que hora? Opa, 21h43, também está na hora, Então é isso aí, meus queridos. Olha, foi quase um prazer incomensurável, porque vocês ficaram muito calados hoje, nem para brincar vocês brincaram. Já sei, tá todo mundo triste porque o meu filho querido amado não esteve aqui. Tá vendo? O Volpato fez a diferença, viu? Aliás, fez a ausência, né? Então é isso aí. Quem já quiser saindo, só dá um tchauzinho aí, né? Gabriel. Gabriel deu. Falou, gente. Olha lá. Boa noite para vocês. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado da aula, apesar de terem ficado tão quietinhos. Olha lá, espero que vocês tenham gostado. Falou, gente. Tchau, tchau. Filha querida e amada. Beijos, minha querida. Rafael Roque, vai lá assistir teu futebol. Falou, Anselmo. Falou, queridos. Falou, tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Boa noite. Descansem. Estudem. Boa noite, gente. Paulo, olha que beleza, o pessoal está acordado mesmo. Vamos começar o meu boa noite, vamos sair todo mundo. Enquanto isso, a minha ovinha, já diminuiu bastante aqui. Falou, gente. Boa noite. Deixa eu parar aqui a gravação.